Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos nas ondas da Rádio Mundial, chegando em você que me acompanha na internet, que me acompanha no YouTube, com as gravações que são feitas aqui pelo Paulo e ele posta, ou se não no podcast da Rádio Mundial. Isso se você está vendo esse programa em arquivo hoje aqui, feriado de São Paulo, dia 25. Saúdo essa cidade, a cidade onde nós estamos aqui com a Rádio Mundial. Então, uma grande saudação a todos os paulistanos que estão hoje, junto conosco, comemorando mais um aniversário dessa cidade maravilhosa, que está sempre focada a um monte de movimentos culturais, artísticos. Nós temos um mundo todo aqui em São Paulo. Quem mora ou quem já veio para cá sabe a diversidade tremenda que estamos aqui. Não deixa de ser uma capital. Tem um tráfego maluco, a gente sabe que nós temos um trânsito aqui em São Paulo que quem não conhece, mesmo os próprios brasileiros, quando vem para cá, quando vem essa loucura aqui das 18 horas, é uma doideira. O André está falando que às vezes dá vontade de se dar um tiro na cabeça. Exagero, mas realmente é loucura. Eu estava até fazendo uma reflexão, eu estava pensando, eu falei assim, acredito que daqui uns 50 anos, talvez menos, estou torcendo, infelizmente talvez mais, eu acho que os garotos que talvez ainda nem nasceram vão escrever assim, Tinha uma época que o pessoal ficava todo engavetado ali no trânsito, num veículo que cabiam 4 pessoas e só tinha uma ali presente dentro daquele veículo. E ali as autoridades, a política local falava que investia no transporte público e não passava de uma grande ilusão, pois a corrupção, na verdade, comia todo o dinheiro que era pago em impostos. Então eu acredito que a garotada do futuro irá dar grandes risadas de tudo isso que a gente está fazendo, Porque eu acho que densificar ou ficar mais enroscado é impossível. Mas vamos nessa, a gente tem que apostar, independente de tudo que acontece, a gente tem que apostar no positivo, a gente tem que procurar fazer a nossa parte, fazer o melhor que nos cabe, Como diz o meu mestre, quem não me conhece, que está me ouvindo pela primeira vez, sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e ali nós temos como fonte um grande ser. Foi o professor Henrique José de Souza, que nasceu em 15 de setembro de 1883, Bahia, E ele deixou a face da Terra no ano de 1963, com quase 80 anos completos. E ali o professor Henrique José de Souza, ele sempre diz para a gente não se preocupar com o bem e com o mal, e sim com o dever. Então, quando ele lança uma frase tão sintética dessa forma, abre um leque, um manancial incrível para a gente trocar ideias, Então, quando ele diz para não se preocupar com o bem e com o mal, e sim com o dever, é que cada um de nós, quando a gente vem para cá, a gente começa o nosso desenvolvimento, a gente tem que projetar essa nossa energia, transmutando-a em consciência, em determinados assuntos específicos que nos competem. Aí, com o tempo, vão vindo as virtudes, vão vindo os dons que estão dentro de cada um, e isso começa a se aflorar dentro da pessoa, e ela, podendo sempre optar por vários caminhos, se ela optar pelo caminho construtivo, ela tem que fazer a sua parte. Então, independente do que você esteja fazendo hoje, se não é ainda o que você tem como um dom, uma realidade bem formada dentro de você ainda, mas faça bem feito. Se isso chegou para você como um dever, faça bem feito. E com isso, a cidade que você mora, o país que você mora e o planeta, de uma forma geral, agradece. Então todos nós temos que ser mais profissionais, mais responsáveis, mais focados no que nós estamos fazendo. Não adianta a gente sempre criticar, falar que isso não está do jeito que eu quero, porque isso foi assim e hoje não é, e fica só na crítica e você não faz a sua parte. Então, para mim, quando o professor Henrique falou do dever, ele estava, na minha visão, colocando um pouquinho desta minha reflexão para vocês. Então é isso, queridos ouvintes. Saúdo vocês. Feliz aniversário, São Paulo. E agora vamos pegar o tema de hoje. Eu estava estudando um tema sobre os 4 sóis. O que seriam esses 4 sóis cabalísticos que nós vamos trocar uma ideia hoje? Primeira coisa, vamos entender da onde vem como fonte isso. Como nos ensina
grande polígrafo espanhol. Eu aprecio muito a leitura dele, recomendo para todos vocês. Mário Rosso de Luna, esse grande ser ligado a todo o trabalho da teosofia de Blavatsky, ligado também ao trabalho do professor Henrique José de Souza aqui no Brasil. Os dois eram amigos pessoais. Ele deixou muitos livros, né? Em um de seus livros ele cita que várias bibliotecas, a biblioteca do Museu Britânico, a própria biblioteca do Vaticano em si, tem documentos ali fantásticos que envolvem todo o compêndio da iniciação humana. Então essas bibliotecas, elas trazem, né, no seu manancial de conhecimento, nos seus arquivos, no seu próprio legado, muitos segredos ocultos que a gente tem que começar a aprender a entrar em sintonia com eles. E um está ligado ao nosso tema de hoje, que são os 4 sóis cabalísticos. Existe um documento na Biblioteca do Vaticano, na verdade uma cópia de um manuscrito que tem como título que se chama os 4 sóis cabalísticos. Vejam bem, no Vaticano isso. E ele é colocado como a assinatura de Saint-Germain, ou Saint-Germain, ou São Germano, que foi o ser que escreveu esse documento, e o Vaticano tem uma cópia desse documento, né, que fala dos 4 sóis cabalísticos. Então vamos começar a desenvolver isso. Quando a gente fala desses 4 sóis cabalísticos, nós estamos falando de 4 centros de força, o qual um deles, ou o mais denso, é o nosso Sol físico. Então o nosso Sol físico, que tem esse conglomerado, esse centro de energia, esse serpentear de energias cósmicas e terrenas, que ocasiona essa luz, que é fonte de vida física para todos nós, na verdade, na sua essência, ele possui 3 outros centros de força, que são outros 3 sóis, que possuem uma energia muito mais sutil que o alimenta. Então aí que a gente começa a entender o que são esses 4 sóis. Então, na verdade, a gente precisa entender que este Sol é apenas um esteio físico de consciências mais sutis que estão projetadas através de outros sóis. E esses outros sóis, que se projetam nesse Sol físico, eles sempre foram louvados e glorificados por várias civilizações, por várias teogonias. Se você ver o Sapta Surya da Índia, fala desses 4 sóis. Se você pegar os maias, os astecas e os incas, o quanto eles adoravam o Sol, o ouro que tanto estava ligado a essas civilizações, que foi saqueado pelos portugueses e pelos espanhóis principalmente, colocando também os nossos indígenas aqui do Brasil, eles tinham o ouro como simplesmente um metal que servia de referência a este Sol, que na verdade eles sabiam que existia e existe até hoje esses 3 centros de força sutis. Então, quando nós falamos dessas civilizações e da adoração do Sol, não era uma adoração ao Sol de uma forma inconsciente. Vamos saudar o Sol que se ergue, vamos saudar o Sol que se põe, e sim uma consciência com sapiência de que existem esses centros de forças que alimentam este Sol físico que nós vemos. Então, um outro exemplo, se você pegar no Egito esse grande ser, que foi o faraó Akhenaton, ou Amenófis IV, ele pegou todo o politeísmo egípcio, ele corta, ele quebra com essa tradição, que tinha o culto ao deus Amon, que fazia aquele politeísmo de adoração de vários deuses, e ele coloca a adoração em relação ao Sol. Daí que ele pega o seu nome, quando você falar Akhenaton ou Kunaton, Ankh, que vem com uma chave dos portais dos céus, que é uma chave que parece o símbolo de Vênus, se você procurar, e Aton é o próprio Sol. Então, quando você fala o nome desse grande faraó, que eu saúdo aqui também, Akhenaton, na verdade o seu nome era Ankh-Aton, e ele representava a chave daquele que iria abrir através do culto iniciático que ele inseriu ali no Egito, mas infelizmente ele não vingou, depois tudo se quebra, e toda aquela parte maravilhosa da cidade que ele construiu, tirando todo o poderio do deus Amon, retorna
para o culto politeísta. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente observa essas civilizações fantásticas que cultuavam a sabedoria das idades, como os incas, os maias, astecas, os hindus, os indianos e, por que não, agora já citando diretamente os egípcios, nós vamos entender que o culto, na verdade, era desta sabedoria, desses centros de força sutis, que estão ligados a nós, que estão no nosso próprio corpo humano. Nós vamos chegar ali, mas vamos entender primeiro esses 4 sóis. Vamos dar até nomes, segundo este ensinamento fantástico. Nós temos então o nosso sol físico. Depois nós temos, de uma forma mais sutil, um sol equatorial, o qual esse nosso sol físico gira ao redor dele. E esse sol equatorial traz relações diretas hoje com Sírius, que na verdade é um sol. E depois esse sol equatorial, ele está ligado a um sol polar. Aí está o famoso segredo da estrela polar, porque ela está sempre no norte, porque existe um carrossel que está ligado de estrelas e de sóis que giram ao redor dele. E por fim, o último sol, o primeiro ou quarto, não importa a ordem, nós chamamos de sol oculto, que é a fonte de tudo e de todas as coisas. Então, vamos novamente do sol mais denso para o sol mais sutil. O nosso sol físico, que está ligado à realidade do sol equatorial, que é através do sol equatorial, que tem estreitas relações com Sírius, o nosso sol circunda ao redor dele. Depois, Sírius está ligado ao sol polar. Esse sol polar traz estreitas ligações com a estrela polar, ou o olho de Súria, como diz a teogonia hindu, e esse sol equatorial gira ao redor da polar. E a polar gira ao redor desse sol oculto. Então, quando nós falamos do nosso sol, na verdade, ela é uma tremenda ilusão. Daí que nós pegamos no compêndio da sabedoria iniciática das idades, um adepto disse que quando alguém diz que viu o sol, ri dessa pessoa. E por que ri? Porque você está vendo somente uma projeção de verdadeiros sóis ocultos que se projetam de uma maneira mais sutil por detrás deste sol físico. Então este seria um sol físico. Então você poderia dizer que esses sóis também, você poderia fazer uma própria relação com o ser humano. O sol equatorial, que é o mais sutil depois do físico, representa uma realidade mais astral. Depois o sol polar, uma realidade mental, e por fim você tem o sol oculto, que representa uma realidade espiritual. Então você tem essas projeções dentro de nós. O ser humano traz essas energias mais sutis como fonte de vida, que são alimentadas pela emanação desses sóis, que tem a vida através desse nosso sol físico, que se projetam em nós e provocam o que nós chamamos de vida. A energia de vida que se projeta do sol físico. Todos os reinos, sem exceção, necessitam dessa energia solar. Sem essa energia solar, a gente não vive. Então, esse princípio de vida que está dentro de nós, que provoca o batimento do seu coração, que faz com que todos os seus órgãos vibrem e funcionem, para que exista esse alento de vida, para que as nossas consciências possam adquirir com o tempo e evoluir. Através desta energia, nós temos a projeção que vem desses sóis. E isso nunca a ciência vai chegar se ela não começar a abrir a sua busca rumo a essa sabedoria iniciática das idades, que em outrora era perpetuada em civilizações fantásticas, como foi na Atlântida de uma forma bem declarada, e hoje de uma forma mais velada, onde somente nas escolas de iniciação de valor, você começa a entender e desvendar essas realidades para que você compreenda da onde vem esse verdadeiro alento de vida. E esse alento de vida a gente chama, né, no Feng Shui, ou Feng Shui de energia Qi ou Qi, Qi pelos japoneses e Qi pelos chineses, ou Prana pelos hindus, não importa o nome que você dê. Então é essa energia que é emanada desse nosso sol físico, que traz a projeção desses 3 sóis ocultos, onde tem a origem de tudo e de todas as coisas. Então, quando nós pensamos nesses sóis, nós precisamos entender, mas como essa energia se projeta em nós? Vamos começar a entender. Quando nós falamos deste sol físico, esse sol que nós observamos, ele traz uma energia, um pulsar. Esse pulsar que ele traz é análogo ao quê? O nosso próprio coração.
Então o nosso coração que traz a sístole e a diástole, que representa a contração e depois o relaxamento, que faz com que nós tenhamos toda a circulação do nosso sangue, todo o processo de vida que está em nós, está ligado a esse sol físico. Então, quando nós falamos desse sol físico, que ele traz um ciclo, se você não tem essa consciência, procure pesquisar na própria internet, existe um ciclo de 11 anos que fazem as famosas manchas solares. E essas manchas solares representam energias da Terra que vão retornar para esse sol oculto de experiências que não devem ser aproveitadas. E essas experiências que não devem ser aproveitadas, elas formam as famosas manchas solares que com o tempo estão ligadas também ao processo das tempestades solares que retornam com essa energia aqui para o planeta Terra. Então esse sol físico ele traz uma relação com o nosso coração, ele pulsa. Então assim como nós temos o ser humano aqui, que representa o Adão, que representa a Eva, como nos ensina a Kabbalah, existe um homem cósmico, e esse homem cósmico representa o Adão Cádmico. E esse homem cósmico representa todo esse sistema, todo esse emaranhado e essa consciência de sóis que trazem essa energia que se projeta em nós. Então o nosso sol físico representa o nosso coração. Quando a gente fala do sol equatorial, que está por detrás dessa consciência ligado a Sírius, ele está ligado à própria respiração que nós temos. Então a respiração ligada às nossas narinas e ligada à nossa boca traz a energia e a consciência que, como função da respiração, está ligada à realidade desse sol equatorial ou Sírius. Então agora você começa a entender esse pulsar de vida se manifestando em você. Então o sol físico é o seu coração, e esse sol equatorial, o processo da respiração que está ligado às suas narinas e sua boca. Então daí nós temos o quê? Através da nossa respiração, para você entender a energia sutil que anima isso, nós temos o oxigênio, que traz na sua essência essa realidade sutil espiritual, que vai através do seu pulmão, através dos seus alvéolos, através da hematose, vai fazer com que todo o seu sangue venoso receba o impacto do oxigênio e através do coração você vai ter toda a transmutação do sangue venoso no sangue arterial, que vai passar por todo o seu corpo. Então como que isso acontece de uma forma totalmente individual? Porque nós temos o pulsar desses dois sóis ocultos que estão projetados em nós, fazendo através do nosso coração e da nossa respiração a emanação direta dessas forças espirituais que vêm para nós. Quando nós falamos do terceiro sol, vamos colocar nessa ordem, que nós falamos da estrela polar, ele desperta em nós o que? O princípio da vontade. Então o ser humano, quando ele simplesmente se desliga um pouco só da sua realidade física e ele passa a buscar através de uma energia, de uma vibração interior que faz com que ele busque, faz com que ele vá atrás do seu real desenvolvimento, ele desperta em si o que nós chamamos na iniciação do princípio da vontade, que está ligado a este sol polar que os hindus chamam do olho de Dhruva, o olho que tudo e a todos vê. Então quando você recebe algo, uma vontade que está ligado a um verdadeiro caminho espiritual, à sua evolução, você está recebendo um impacto mais sutil desse terceiro sol, que representa essa realidade ligada hoje à estrela polar. A estrela que está sempre no norte, a estrela que está sempre ali presente, como uma consciência que guia todos os seres. Daí nós temos o velho e bom ditado popular, que quando uma pessoa está desnorteada, ela deve achar o seu norte. Então está ligado a essa energia sutil desse terceiro sol que vem para nós e se manifesta como um princípio de vontade que faz com que nós tenhamos uma verdadeira busca espiritual. E o quarto e último sol, o mais sutil, que é a fonte de tudo e todas as coisas, nós chamamos do sol oculto. O sol oculto é aquele que tem a emanação direta do que você hoje pode chamar de deuses, de anjos, de hierarquias. Então, deste sol oculto, emana esta consciência, que vem como um primeiro aspecto e se manifesta na polar como uma vontade no ser humano, fazendo o que nós chamamos hoje simplesmente de espiritualidade. Então, nós estamos tentando conversar hoje no programa como você entende que essas consciências se manifestam em você, para você entender como esta vida
faz com que nós tenhamos em nós uma busca férrea e direta desta consciência divina que nós chamamos de espiritualidade, independente do caminho que você siga. Se ele for verdadeiro, se você cumpre o seu dever, como eu falei no início do programa, sem se preocupar com o bem e com o mal, fazendo a sua parte bem feitinha, você está já se conectando a essas realidades mais sutis. Então, quando nós falamos desse sol oculto, junto desses outros 3 sóis, que é o sol polar, equatorial e o nosso sol físico, se você quer uma representação direta, simbólica, utilizada por várias sociedades iniciáticas, utilizadas pela maçonaria, utilizadas pela Sociedade Brasileira de Obiose, você tem um triângulo com um olho no meio. O triângulo representa esses 3 sóis, o físico, o equatorial, o polar, e o sol oculto representa esse olho no seu centro. Então são essas 4 emanações divinas que, quando elas se projetam em nós, nós estamos recebendo essa energia sutil, que é o princípio de vida que deve ser transformado em consciência. Como disse um dos adeptos ligados à linha Kutumi, é o processo da transformação da energia, da força da energia em vida, consciência. Então todos nós estamos ligados a essa realidade que está nesse manuscrito, nessa cópia desse manuscrito sagrado que está ali no Vaticano, que tem a assinatura do grande mestre Saint-Germain. O Saint-Germain, que é uma consciência fantástica, que sempre quando se manifesta, ele na verdade, vamos dizer assim, ele é o progenitor de grandes hierarquias que sempre estão presentes aqui na face da Terra, através de seres fantásticos que vêm trazer a renovação do verbo. E fechando esta realidade ligado a estes sóis que eu falei para vocês, nós temos um sol que está sendo formado no interior da Terra. Daí que nós temos os mistérios ligados a Shambhala, ligado a Shangri-La, que representa a consciência de Shambhala, onde tudo está escuro. Ali os deuses estão adormecidos. E conforme a humanidade vai evoluindo, pequenas parcelas de luzes são formadas em Shambhala, até que ela se forme como um sol. Aí o nosso sol físico, ele estourará como uma gigante nova, uma gigante vermelha, e com isso o planeta Terra deixará de ter essa compleição tão física e se tornará flogística. E ele será um sol, Shambhala e Agartha estará na face da Terra, e todos nós seremos seres humanos do futuro, ou verdadeiros anjos inseridos num novo sistema evolutivo. Queridos ouvintes, espero que esse programa tenha acrescentado algo em você quando você observa o nosso sol ou procure estudá-lo. Se você gostou, entrou em sintonia com tudo que a gente conversou aqui, eu tenho alguns convites para fazer para vocês. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e é ali que eu tenho a fonte desses conhecimentos que eu passo para vocês, com o professor Henrique José de Souza, que veiculava a consciência de JHS. Se você quiser fazer parte da Sociedade Brasileira de Obiose, existem departamentos pelo Brasil, vários departamentos. Ou aqui em São Paulo, capital, nós temos departamento na Zona Norte, em Santana, na Zona Sul. Nós temos o Lacerda Franco, na Zona Leste, Moca, na Zona Oeste, o Sumaré. Nós temos em São Bernardo, São Caetano. E se você está me ouvindo, independente de onde você for do planeta, você pode fazer a iniciação por correspondência. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br, e ali eu encaminho para você o departamento mais próximo ou a possibilidade de fazer por correspondência. Agora um convite para vocês. Tem uma palestra que vai acontecer hoje, às 19 horas em Santo André. Quem está me ouvindo, que for do Grande ABC, é uma oportunidade de conhecer a eubiose de uma forma atualizada. O departamento de Santo André, que fica na Alameda São Caetano 60, vai fazer uma palestra com a Regina. A Regina é uma pessoa fantástica, tem um conhecimento tremendo. O nome da palestra, Eubiose, Caminho da Felicidade. Pega o telefone e liga para lá depois das 16 horas, que já tem gente, aí você saberá como você pode participar dessa palestra gratuita. Telefone do Departamento de Obiose Santo André, 4438-8891. Repetindo, você do Grande ABC, 4438-8891. É ABCDEF. Hoje vai embora essas realidades ali da parte de Santo André, São Caetano. Queridos ouvintes,
Um grande beijo na sua mente e no coração. Feliz aniversário, São Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. Até o próximo programa. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo sábado.